Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom estar na companhia de cada um de vocês nesse momento para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que o Deus da glória possa abraçá-los nesse momento, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2026, a lição 6 de hoje, ela tem como título O Dom de Profecia. O dom de profecia é uma característica da igreja que observa os estatutos e mandamentos de Deus, é o povo remanescente que ele recebe esse dom que é revelado nas Escrituras pelo poder do Espírito Santo que dá realmente sabedoria para cada pessoa e que ela passa realmente a profetizar. Na realidade, são escritos, né, que cada pessoa consagrada a Deus recebe do Criador, que fala realmente das profecias que irão acontecer no futuro, né? E assim, esses escritos, eles falam da autoridade profética para que o cristão possa ter ensinamento, consolo, orientação, instrução e correção. É uma crença fundamental da igreja remanescente, da igreja verdadeira, que identifica pelas Sagradas Escrituras como um povo fiel, que permite e que permanece a lealdade a Deus em todos os momentos, mesmo diante das aflições, principalmente agora, nos últimos momentos que antecede a grande volta de Jesus, onde pessoas profetizarão e Deus fala através de seus profetas com uma regra máxima, né? Preparando o povo justamente para a volta de Jesus, direcionando ações da sua igreja que deve ser observada, e que haja realmente dentro dessa igreja o crescimento espiritual dia após dia, repreendendo assim algo de errado que está na igreja, desvios, alertando-os para os falsos ensinamentos, falsos mestres que estão no meio de nós, falsas doutrinas, né, que estão no meio de nós, trazendo assim para o povo de Deus conhecimento, esperança, apoio emocional e espiritual. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13, ele exorta e alerta o povo de Deus para que eles tenham uma vida de serviço abnegado, um serviço altruísta, né? Em ajuda ao próximo, em conselho físico, emocional e espiritual, que redunda na edificação do corpo de Cristo, da igreja, que Paulo fala aqui, né, em Efésios capítulo 4, versículo 12, que por sua vez resulta numa unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo, que ele fala aqui no Efésios 4, versículo 13. E assim, uma pessoa que tem esse dom, ele passa a orientar as demais pessoas, né, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, onde todos recebem outros dons assim, e esse dom especial de profecia, que é o mais importante, ele é dado para pessoas especiais, que eles recebem de Deus esse dom. Não é que a pessoa adquire, a pessoa recebe de Deus esse dom.
justamente para instruir a igreja, né? A fim de que as pessoas tomem conhecimento dos acontecimentos do fim dos tempos, para que todos se mantenham unidos na igreja na proclamação do Evangelho. E aí que entra o serviço através de diversos dons espirituais após isto, né? Quando é alertado, os outros dons passam a desenvolver também e ajudar nesse sentido, como os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que Paulo fala em Efésios 4:11. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 3 e 4, ele destaca a importância da profecia como uma prioridade para o crescimento, a edificação da igreja e principalmente do crente, né? Para que possa ter mais entendimento, clareza das Escrituras e que isso seja benéfico para toda a igreja. O dom de profecia é o dom mais importante, ele é superior a todos os demais, porque falam verdades para o tempo do fim, algo que vai acontecer antes da vinda de Jesus, né? Isto é tremendamente importante para nós termos esse conhecimento, né? E o dom de profecia, ele tem a finalidade de edificar, de exortar, de consolar, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Isso indica que profecia não se trata tanto de prever o futuro, né? Mas de orientar a vida no presente, os acontecimentos do presente, né? O verbo grego profineteu pode significar assim, anunciar algo com antecedência, ou dizer algo que em nome de alguém, né? O primeiro sentido relacionado a isto aparece ali no livro de Atos, capítulo 2, versículos 29 a 31, onde ali Davi, ele é chamado de profeta anterior, um profeta que vê os acontecimentos com antecedência, que está lá, que fala no livro de Amós, versículo 3, capítulo 3, versículo 7. E o segundo sentido é visto em Atos, capítulo 15, versículo 32, em que Judas, né, e Silas, eles são identificados como profetas, né, e sendo que a profecia deles, entretanto, constitui encorajar e fortalecer os irmãos com bastante conselhos de orientação. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13, nos ensina que os dons espirituais, eles não terminam e não terminaram na época dos apóstolos, né? Eles deram continuidade. Deus foi dando dons para as pessoas desenvolverem a igreja e eles devem permanecer até o fim dos tempos, antes da volta de Jesus, como fala em Atos 2:39. Contudo, quem afirma ser profeta precisa ser examinado com base nas Escrituras para ver se as verdades que estão ali, se está falando das verdades que estão ali na Bíblia. Em termos gerais, 4 regras são importantes que devem ser atendidas quando uma pessoa diz que é profeta. O primeiro é: as predições se cumprem, elas aconteceram, que está lá em Deuteronômio 18:22. E Jeremias, capítulo 28, versículos 8 e 9. O segundo ponto é: a mensagem desse profeta concorda com os demais profetas anteriores? Que está lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Outro ponto importante também é: a vida diária desse profeta demonstra compromisso com Cristo? Que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Outro ponto importante é: os frutos são reconhecidos, né, pelo que esse profeta produz, né, o que ele aplica, devem produzir frutos, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Isso também se aplica a todos os profetas, até os verdadeiros profetas que mencionam na Bíblia. E o Apocalipse indica que o dom de profecia
ele é uma característica distintiva da igreja remanescente, ou seja, da igreja que ficará, que antecede a vinda de Jesus, que se tornará um povo só. Que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse 19, versículo 10. E assim, meus amigos, minhas amigas, conforme a Bíblia e as Escrituras, um profeta, ele é uma pessoa que recebe uma comunicação direta de Deus, né? Ele transmite os propósitos dele, Deus, para o povo, para o seu povo. Os profetas, eles não profetizam assim por sua conta própria, iniciativa, que nós podemos ver lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A palavra profeta do hebraico e nave do grego, quer dizer profetes, ou seja, ela tem como significado assim como porta-voz, né? Ou seja, uma pessoa que está falando, amando do grande Deus Criador do Universo, que recebe a inspiração dele e passa a informar as pessoas dos acontecimentos futuros. Mas ainda existe na Bíblia profetas que nunca profetizaram. Nunca fizeram uma profecia ou de algo que aconteceria no futuro, mas revelaram a vontade e o querer de Deus para aquela ocasião, para aquele momento, que também um profeta é assim. Ele não só prevê o futuro, mas aquele momento também. E assim o profeta não é somente aquele que faz profecia. O profeta, ele não escolhe ser profeta. Por exemplo, Moisés, ele não escolheu ser profeta. Foi Deus que fez o convite para ele. Deus que fez o convite para Moisés quando ele estava ali naquela sarça ardente. Ele faz realmente esse convite pessoal para Moisés. É um dom divinal. Nós temos um outro profeta que é meio conhecido, chamado Amós, que ele estava cuidando assim de bois, que a Bíblia chama de boieiro ou boiadeiro. E ele chama Amós para que ele pudesse ser o seu profeta. Tá? E Deus é quem toma essa iniciativa de dar esse dom de profecia a pessoas consagradas escolhidas. Tá? Profetizar não se trata apenas de prever o futuro, ou de experiências sobrenaturais. A tradução do verbo profetizar, ele significa de falar adiante, né? Isso inclui proferir palavras que crescem, que edificam a igreja, que exortem, que consolem, como nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, né? E assim, a importância desse dom, ela é grandiosa, né? Porque a igreja de Deus, ela deve priorizar a palavra, sua palavra, as boas novas deixadas por Jesus para nós, para que nós venhamos aplicar e proclamar essa verdade para outras pessoas. A profecia é um dom voltado para o entendimento lógico assim dos ouvintes, né? A qual destina dar um propósito de Deus para a igreja remanescente, para o povo realmente que antecede a segunda vinda de Jesus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa ter um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.